Uma mulher com um nome relativamente incomum, um passado caótico e uma cena de crime que mais parece um roteiro de filme. Mas infelizmente, tudo que eu vou relatar para vocês aqui hoje aconteceu de verdade e foi gravado, postado e compartilhado no TikTok. Winter Onyx Swan Miller ficou conhecida em todo o Reino Unido depois de cometer um dos crimes mais frios e perturbadores dos últimos anos. O que mais chocou a todos não foi só como ela fez e o que fez, mas a forma como ela decidiu compartilhar essa história com o mundo. Você já vai entender do que eu tô falando, mas antes, se tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho para não perder as notificações, porque toda semana temos vários vídeos como este aqui no canal. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Winter Onyx Swan Miller nasceu no dia 13 de novembro de 1986 no Reino Unido. Desde pequena, ela morou com a sua mãe em Derbyshire, no interior da Inglaterra. E apesar de ter crescido com pouco, com uma condição financeira relativamente mais ruim, digamos assim, ela sempre relatou sobre essa fase da sua vida com muito carinho. A mãe dela era uma mulher forte, presente e fez o que pôde para dar amor e estabilidade para a filha. Só que tudo começou a mudar quando a Winter tinha apenas 7 anos. Foi nessa época que o pai biológico, que era ausente até então, resolveu reaparecer do nada. E com isso a vida da menina virou de cabeça para baixo. O pai dela morava em Cornwall, uma região litorânea que fica quase 5 horas de distância de onde ela morava. Mesmo longe, ele passou a buscar a Winter nas férias escolares e essas visitas, que deveriam ser momentos felizes, se transformaram em verdadeiros pesadelos. Ele tratava a Winter com desprezo, chamava a filha de inútil, dizia que ela era feia, que nunca seria boa o suficiente para nada. E o pior, ele fazia questão a todo momento de repetir que ela jamais seria a princesinha do papai, porque ela parecia um monstrinho. Palavras que, ditas por um pai, têm o poder de destruir qualquer criança por dentro. Com o tempo, o impacto psicológico começou a se refletir no comportamento da garota. Ela tentou agradá-lo de todas as formas, mudou o seu visual, pintou o cabelo de loiro ainda muito nova, mas nada parecia ser o bastante. E quando ela tinha apenas 12 anos, ele fez algo impensável. Raspou completamente a cabeça da menina. Isso é bizarro. Ele fez isso justamente antes do início do ensino médio. Imagina só o impacto disso em uma criança. Começar uma nova escola, cercada por desconhecidos com autoestima no chão. A Winter foi alvo de bullying, ela começou a faltar às aulas, ficou cada vez mais fechada e acabou desenvolvendo problemas sérios de saúde mental. Mesmo assim, o pai continuava tentando moldá-la, incentivava brigas, dizia que ela deveria ser mais agressiva. É como se ele estivesse tentando transformar a filha em um reflexo de tudo que ele mesmo carregava de pior. Um dia, diante do comportamento rebelde dela na escola, comportamento que ele mesmo estimulou, ele tomou uma atitude extrema. Ele dirigiu até a casa da mãe da menina, pegou a filha e fugiu com ela, sem autorização, sem aviso. Os dois ficaram foragidos por 5 meses. Nesse período, ele forçou a Winter a manter relações com ele, mas sempre utilizando partes do corpo dela que, segundo ele, não comprometeriam a virgindade da garota. Acho que vocês entendem o que aconteceu, né? E mais tarde, ela chegou a dizer que o seu pai tinha pensado em vender a primeira vez dela para quem pagasse mais. E por isso ele fazia questão de resguardar a virgindade dela. Bom, fica claro que ele foi um pai horrível, maltratou e praticamente sequestrou a própria filha. Ele alegou que estava corrigindo o comportamento dela, mas a verdade é que ninguém sabia onde os dois estavam e o que estavam fazendo. Depois de 5 meses de completo sumiço, ele simplesmente devolveu a Winter para a mãe e a menina já tinha sido quebrada, não tinha mais o que fazer. E a partir daí a Winter nunca mais teve contato com o pai, mas o estrago já estava feito.
Depois de todo aquele caos com o pai, a Winter cresceu carregando muitas marcas. E não é exagero dizer que ela passou a enxergar o mundo como um lugar onde se sobrevive e não onde se vive. Ainda adolescente, ela decidiu largar a escola. A mãe, tentando proteger e oferecer uma alternativa melhor, começou a ensiná-la em casa. Mas a essa altura, a Winter já tinha se envolvido com uma turma que só piorava a situação. Aos 14 anos, ela entrou em contato com o mundo dos entorpecentes, coisa bem pesada mesmo, experimentando substâncias das mais variadas possíveis. E junto com isso veio também o primeiro relacionamento sério, ou melhor dizendo, o primeiro relacionamento problemático. Enquanto a maioria das garotas dessa idade estava descobrindo paixões inocentes, a Winter se envolveu com um homem de 26 anos. Sim, um homem já adulto, feito, com quase o dobro da idade dela. E o que poderia ser só um namoro proibido, na verdade, era um grande desequilíbrio de poder. Ele manipulava, ofendia e fazia com que a Winter se sentisse cada vez pior com ela mesma. Era como se ela tivesse trocado um tipo de controle pelo outro, como por exemplo, deixou lá todo o controle que ela recebia, que era exercido pelo seu pai em cima dela, e pegou um boy que estava pronto para descarregar todas as suas frustrações em cima da garota e forçá-la a fazer o que ele queria a qualquer custo. E eu acho que isso tem muito a ver com o episódio que ela passou com o seu pai, porque ela aprendeu que aquilo ali era algo normal, afinal ela era muito jovem, e quando ela foi se relacionar com um homem, ela procurou alguém exatamente como o seu pai. Ou seja, essa relação só reforçava os traumas que ela já carregava. Ele dizia que ela estava acima do peso, que não era bonita o suficiente, e ela, em vez de se afastar, se afundava ainda mais nos entorpecentes para tentar controlar o corpo, a ansiedade, tudo ao mesmo tempo e se manter naquele relacionamento, porque ela queria ser boa para ele. Mas depois de um tempo, esse relacionamento chegou ao fim e isso abriu espaço para um recomeço. A Winter tentou seguir um caminho mais estável, entrou num curso de estética, se formou e passou a trabalhar em alguns escritórios. Aquele não era o sonho da vida dela, mas pelo menos era um respiro. Ela até chegou a tatuar English Defense League no corpo, algo que mais tarde chamaria atenção de forma negativa por conta do conteúdo ideológico associado a essa frase. Mas o foco dela naquele momento era tentar viver uma vida tranquila. Só que o uso contínuo de entorpecentes nunca parou. E junto com tudo isso vieram comportamentos cada vez mais impulsivos. A Winter começou a colecionar armas. Ela tinha uma coleção gigantesca de soco inglês, além de algumas facas e até mesmo espadas. E ela entrava e saía de relacionamentos sem parar. Era uma troca constante de parceiros, sem vínculos profundos, quase sempre com algum tipo de interesse envolvido, muitas vezes financeiro. Até que em 2009, com 23 anos, ela acabou se envolvendo numa agressão grave. Ela foi presa pela primeira vez. Os detalhes exatos desse episódio não foram divulgados, mas a condenação mostrou que a violência não era só um traço de personalidade, já estava virando parte do dia a dia, era algo muito mais entranhado dentro daquela garota. Depois de um tempo, a Winter saiu da prisão e surpreendentemente parecia que as coisas iam melhorar. Ela conheceu uma mulher chamada Natalie e pela primeira vez a Winter teve um relacionamento estável, duradouro e, ao que tudo indica, saudável. Isso foi um marco na sua vida porque até então ela tinha se relacionado majoritariamente com homens e o seu primeiro relacionamento homoafetivo estava dando certo de uma maneira que não dava nem para descrever, as duas se davam muitíssimo bem. As duas ficaram juntas por 5 anos e esse foi sem dúvidas o melhor período da vida da Winter. Com a Natalie ela se sentia acolhida, era uma relação de verdade, não baseada em manipulação ou interesse. Nessa época, a Winter até mudou de área profissional, ela começou a trabalhar com animais, especialmente com cachorros, virou passeadora, cuidadora, depois tosadora de pets. Inclusive foi nessa época que ela adotou o seu companheiro inseparável, um Lulu da Pomerânia, um pequenininho que recebeu o nome de Oblivion. Esse cachorro virou o xodó dela. Ele era tratado como um filho. Ela dizia que cuidava dele melhor do que cuidava de qualquer ser humano, porque ela achava os animais muito melhores do que os seres humanos. E quem via as redes sociais dela percebia isso.
O perfil estava cheio de vídeos, fotos e declarações apaixonadas pelo cachorrinho. Por alguns anos tudo parecia finalmente ter entrado nos eixos, mas aí veio mais uma perda. A Nathalie, a sua namorada, a esposa, elas moravam juntos, faleceu de forma repentina por conta de complicações na saúde. E isso derrubou completamente a Winter. Ela perdeu o chão, voltou a se isolar, a usar entorpecentes com frequência e mergulhou num luto profundo. E a partir dali, a história dela vai ganhando um novo ritmo. E infelizmente, tudo foi só ladeira abaixo. Depois da perda da sua esposa, a Winter ficou completamente devastada. O luto virou um buraco sem fim e para tentar lidar com tudo isso, ela passou a usar ainda mais substâncias. Agora de forma praticamente diária. O gasto com substâncias era absurdo. Chegou-se a dizer que ela gastava cerca de 500 libras por dia com isso, o equivalente a quase 3 mil reais por dia. E é aqui que entra um novo capítulo na vida dela, as redes sociais. A Winter resolveu criar uma conta no TikTok e no começo parecia só um passatempo. Ela postava vídeos dançando, dublando músicas, fazendo algumas brincadeiras com a sua mãe e, claro, mostrando seu cachorro, o pequeno Oblivion. Ela também compartilhava o dia a dia, mostrava sua rotina com polidense, perguntava se deveria começar a fazer lives mais ousadas. Era um mix de desabafo, provocação e busca por atenção. E aos poucos ela foi crescendo ali na plataforma. Ela chegou a conquistar mais de 8 mil seguidores, só que o tipo de interação que ela recebia nem sempre era saudável. A maioria dos comentários nos vídeos dela vinha de homens mais velhos, alguns claramente passando do ponto, fazendo comentários complicados, só que a Winter parecia gostar dessa atenção. Mesmo que fosse estranha, mesmo que fosse desconfortável, era atenção e ela queria isso. Só que o momento mais difícil ainda estava por vir. No final de 2022, poucos meses depois de começar a usar o TikTok, a Winter perdeu a sua mãe. A pessoa que sempre esteve com ela, a única referência de carinho real que ela teve na vida. E olha, isso foi muito complicado para ela viver esse luto. Porque a partir de agora ela estava sozinha no mundo, lidando com traumas antigos, vícios e agora sem nenhum pilar emocional. As redes sociais passaram a ser o seu diário aberto. Ela chorava nos vídeos, falava do sofrimento, da saudade da mãe e por trás de tudo isso continuava gastando fortunas com substâncias todos os dias. E foi nesse contexto vulnerável, desorganizado e totalmente fora de controle que ela conheceu uma pessoa, um homem chamado Stuart Crocker. E esse encontro mudou tudo. O Stuart era um senhor de 62 anos, um cara gentil que tinha sido casado, tinha filhos, netos e apesar de já estar separado há um tempo, ainda mantinha uma boa relação com a sua ex-esposa. A família dele era unida, ele era querido pelos filhos, era um avô presente e tinha servido no exército britânico, então ele tinha uma boa aposentadoria. Só que o Stuart tinha também as suas batalhas internas, como todos nós temos. Ele sofria com um transtorno de estresse pós-traumático e ele lutava também contra o álcool por conta de uma depressão leve. Apesar disso, ele estava cercado de pessoas que tentavam ajudá-lo, ele não estava completamente sozinho e até conhecer a Winter, a sua vida estava relativamente estável e calma. Eles se conheceram em fevereiro de 2023 por meio de um amigo em comum que também era usuário de substâncias. A princípio era só amizade, mas logo a Winter começou a dizer que estava sem casa, que alguns traficantes tinham invadido o lugar onde ela morava e que agora ela estava completamente desabrigada. O Stuart gostava dela, tinha o coração mole e quis ajudar. Ele ofereceu abrigo para Winter na sua própria casa. A ideia era que ela ficasse lá por um tempo até se reorganizar. Ele queria apenas dar uma força, ajudar uma amiga. E nos primeiros dias parecia que tudo ia dar muito certo. A Winter chegou com o seu cachorro, o Oblivion, e o Stuart se apegou ao animal. Ele ajudava nos cuidados, se mostrava gentil e parecia confortável com a nova moradora. Eles estavam vivendo como uma família. Ela também dizia que ele era tranquilo, fácil de conviver, só que isso durou pouco tempo, tá? Depois de apenas alguns dias de convivência, a Winter percebeu que o Stuart estava fragilizado, ele estava passando por um momento de instabilidade emocional
e ela viu ali uma chance de se aproveitar disso. E foi exatamente o que ela fez. Ela começou a tomar conta da vida dele, se ofereceu para levá-lo nas consultas médicas, levá-lo nos lugares, começou a ajudar com os papéis de benefícios sociais, mas sempre, sempre, sempre com um objetivo claro: conseguir mais dinheiro. E o Stuart, sem perceber, foi se deixando levar. Ela manipulava, pedia ajuda com frequência, chorava, se fazia de vítima, e ele, achando que estava fazendo a coisa certa, ele cedia. A família do homem logo percebeu que algo estava errado. Os filhos e a ex-esposa ficaram incomodados com a presença repentina da Winter e mais ainda com o fato do Stuart estar gastando muito dinheiro com ela. Mas sempre que eles tentavam alertá-lo, o Stuart se recusava a ouvir. Ele acreditava que a Winter era uma boa pessoa, era sua amiga. Ele não conseguia enxergar o que estava por trás daquele comportamento. E quanto mais a família tentava se aproximar, mais a Winter afastava o Stuart deles. Ela começou a isolar ele, ficando com ele o tempo todo, controlando tudo, desde o que ele comia até os horários das visitas que as pessoas podiam ir na casa. E mais, ela passou a ajudá-lo a solicitar novos benefícios do governo para que o dinheiro aumentasse. Só que ao invés de usar isso para melhorar a vida dele, ela usava o dinheiro para comprar mais e mais substâncias. O que ninguém sabia é que por trás das aparências ela já estava tramando algo bem mais sério. E enquanto o Stuart achava que estava oferecendo abrigo a uma amiga em necessidade, na verdade ele estava se tornando alvo de um plano cruel. A essa altura da história, Winter já estava morando com o Stuart havia algumas semanas. E mesmo com toda a manipulação, ela ainda não tinha conseguido exatamente o que queria. E aí, do nada, começou um comportamento estranho e, no mínimo, preocupante. Ela passou a gravar tudo o que o Stuart dizia, tudo mesmo. Ela começou a andar pela casa com o celular gravando, tentando forçar conversas que pudessem de alguma forma incriminá-lo. Ela puxava assunto do nada, perguntava sobre coisas que ele claramente não entendia e ficava insistindo, tipo assim: você lembra o que você fez comigo naquela noite? Por que você fez aquilo? Só que o Stuart, nas gravações, ele parecia genuinamente confuso. Ele respondia com frases como: eu não sei do que você está falando, eu não lembro de nada disso. Sempre com um tom pacífico, sem se alterar. Nunca, nunca, nunca havia sinal de agressividade vindo dele com ela. Enquanto isso, a Winter ia se irritando por não conseguir arrancar nenhuma confissão forjada do homem. E ao mesmo tempo ela começou a escrever cartas para um novo interesse amoroso. Um tal de Steve, um homem do passado que estava preso. Isso mesmo, ela estava trocando cartas com um detento. E o conteúdo dessas cartas era assustador. Ela dizia coisas como: eu vou me vingar, ele é um usuário nojento, quero arrancar o couro dele. E tudo escrito com todas as letras, não foi só conversa de impulso, ela colocou no papel. Não tinha meias palavras, a intenção estava escancarada. Ela fantasiava abertamente sobre fazer alguma coisa com o Stuart e dizia que ele merecia. E sabe o que é mais bizarro? Isso tudo enquanto continuava postando normalmente no TikTok, morando na casa dele, como se vivesse uma vida dupla. No app, ela era uma mulher que mostrava o cachorrinho, o polidense, as dublagens engraçadinhas, e os cenários eram todos na casa do Stuart. Só que nas sombras, ela estava alimentando um plano cada vez mais sombrio, mais sinistro. Para completar o cenário, ela ainda começou a espalhar pela casa bilhetes e frases de ódio direcionadas ao Stuart, e ao mesmo tempo continuava drenando o dinheiro dele e afastando qualquer pessoa que tentasse se aproximar, inclusive os próprios filhos e a ex-esposa dele. A manipulação nesse momento já estava tão insana que eles nem viam mais o Stuart. E ela sempre tentando fazer gravação de alguma confissão do homem, de alguma coisa que ele pudesse ter feito com ela, mas sempre sem sucesso. Depois que tudo foi revelado, o que ficou perceptível é que tudo isso fazia parte de um plano, porque ela estava tentando montar um álibi para o que iria acontecer. Um álibi não, na verdade uma justificativa, porque o álibi ela nunca iria ter.
Na madrugada do dia 23 de junho de 2023, a casa onde o Stuart morava, em Andover, foi palco de uma das cenas mais inacreditáveis dos últimos anos. Tudo começou com uma discussão, como tantas outras que já haviam acontecido entre ele e a Winter. Só que dessa vez o desfecho seria trágico. O motivo? O cachorro da Winter. Durante a briga, a Winter acusou o Stuart de ter entregado seu cachorro para um grupo de usuários de substâncias. Segundo ela, ele teria dado o animal como uma espécie de castigo. A informação, no entanto, nunca foi confirmada e, na verdade, o cachorro estava em casa, seguro e sem nenhum sinal de maus tratos. Ainda assim, a Winter se mostrava tomada pela fúria. E é importante lembrar que naquela noite ela havia consumido uma grande quantidade de substâncias. Ela estava agitada, descontrolada e tudo indicava que o seu estado emocional estava no limite da explosão. Em meio à discussão, a Winter foi até a cozinha, pegou um objeto cortante, uma faca de aproximadamente 18 centímetros e voltou para a sala. O Stuart estava sentado, sem esperar por nada daquilo. Foi então que o ataque começou. Ela o golpeou diversas vezes, nas costas, no peito, no pescoço, um ataque horrível. O Stuart tentou se defender e isso ficou muito claro por conta das mãos dele que tinham muitas feridas. Só que ele não conseguiu conter a força dos ataques e quando já estava muito ferido, fraco, a Winter usou a corrente da própria bolsa, enrolou no pescoço dele, privou o homem de oxigênio até que tudo acabasse. Tudo aconteceu de forma muito rápida e extremamente violenta. Depois do crime, ela não entrou em pânico, não chamou ajuda, não fugiu, simplesmente cobriu o corpo com um cobertor branco, posicionou um ventilador ao lado e ligou o aparelho, como se tentasse evitar de alguma forma que o cheiro se espalhasse. O que eu acho que é assim, uma coisa meio doida, porque se você liga um ventilador de frente para uma coisa, ele vai fazer justamente o contrário, ele vai espalhar o cheiro para todo lado. Mas eu acho que ela não estava pensando direito. E o pior, gente, é que ela ligou o seu celular, foi naquele momento que ela fez o que tornaria esse caso ainda mais bizarro e conhecido, porque ela gravou uma sequência de vídeos para o TikTok com o corpo ali, na mesma sala. No primeiro vídeo ela se apresentou com o nome completo, disse de onde era e falou o seguinte: vou dar um tempo no TikTok, porque eu fui uma menina má. Ela sorriu enquanto dizia isso e falou que não achava que tinha feito algo tão grave. Ela disse que estava com fome e queria até o mercado comprar comida. Tudo isso com uma tranquilidade absurda e assustadora. E realmente ela saiu depois disso. Ela foi até o McDonald's, passou em um supermercado do Tesco, comprou uma nova guia para o cachorro e cruzou com um homem que ela já tinha conhecido em um encontro anterior. Ela chegou a flertar com esse homem, ela riu para ele e comentou: logo logo eu vou ficar famosa, você ainda vai me ver por aí. Mais tarde, ao voltar para casa, ela escreveu recados estranhos e espalhou pela sala. Ela também escreveu uma carta para o Steve, aquele cara do passado que estava preso e que ela estava meio que namorando com ele por cartas, e na carta ela disse que ela tinha tirado a vida do Stuart, contava tudo o que tinha feito e falava que enquanto escrevia essa carta ela estava sentada no chão do lado do corpo dele. Ela ainda disse na carta que queria escrever um livro contando tudo sobre essa experiência e que com certeza ela ficaria rica e famosa. Em seguida ela chamou um outro homem, um tal de Ed, para ir até o local. Mesmo com o corpo ali, os dois usaram algumas substâncias, gravaram vídeos juntos, fizeram algumas coisas e no dia seguinte fugiram para Birmingham. Eles passaram 5 dias se escondendo como se nada tivesse acontecido. Só no dia 28 de junho que um vizinho do Stuart estranhou o desaparecimento do homem e chamou a polícia. Os agentes precisaram arrombar a porta para entrar e checar o bem-estar do homem, e foi ali que eles encontraram a cena que daria início a uma das investigações mais comentadas dos últimos tempos. O corpo do Stuart estava ali coberto com aquele cobertor branco, o ventilador ainda estava ligado, estava uma situação assim horrível, porque já tinha meio que secado os fluidos corporais, tava bizarro. 2 dias depois da descoberta do crime, no dia 30 de junho de 2023, a polícia finalmente localizou a Winter e o Ed em Birmingham. Os dois foram presos sem resistência,
Logo ficou claro que o Ed não tinha participação no que aconteceu dentro daquela casa, e apesar de ter visto o corpo, usado os cartões bancários do Stuart junto com a Winter e fugido com ela, ele respondeu apenas por delitos menores e foi liberado. Já a Winter, essa sim seria julgada por algo muito mais sério. Durante os interrogatórios, ela optou por permanecer em silêncio. Cada pergunta recebia a mesma resposta, sem comentários. Ela não colaborou, não explicou nada, mesmo assim a quantidade de provas era enorme. Havia vídeos, cartas, áudios, gravações caseiras, imagens de câmeras de segurança e todos os bilhetes deixados por ela mesma. Então tudo aquilo já contava uma história. Tudo apontava para uma única coisa: um crime cometido de forma premeditada e cruel. O julgamento aconteceu em 2024 e foi só ali diante do tribunal que a Winter resolveu falar. Só que o que ela disse surpreendeu a todos. Em sua defesa, ela começou a acusar o Stuart de abuso. Disse que ele teria a violentado várias e várias vezes. Afirmou que ele a forçava a dormir na cama com ele, roubava os seus medicamentos e ameaçava colocá-la para fora caso ela se recusasse a fazer as coisas que ele queria. Ela também alegou que na noite do crime o Stuart teria tentado atacá-la e que ela apenas reagiu para se defender. Essas declarações chamaram a atenção, claro, mas não havia nenhuma prova que sustentasse essa história. Nenhuma denúncia anterior, nenhum exame, nenhuma testemunha, nem mesmo nas cartas escritas para o namorado preso, onde ela falava abertamente sobre o crime, sobre como ia fazer, nem nessas cartas havia qualquer menção a esse tipo de abuso. Na verdade, era tudo o contrário. O conteúdo das gravações que ela mesma fez também não sustentava a sua versão. O Stuart aparecia tranquilo, confuso, tentando entender o que ela queria dizer sem nunca demonstrar qualquer sinal de agressividade. Ou seja, é aqui que entra aquele ponto que a gente estava falando sobre ela gravar ele tentando meio que fazer alguma declaração controversa, colher alguma declaração controversa daquele homem para criar depois uma justificativa para o que ela fez, só que não colou. Além disso, os vídeos publicados por ela no TikTok logo após o crime diziam outra coisa, contavam outra história. Neles, a Winter afirmava que o motivo da discussão era o cachorro e não qualquer tipo de violência sofrida. O juiz e o júri não tiveram dúvidas. No final do julgamento, a sentença foi clara. Winter Onyx Swan Miller foi considerada culpada pela morte do Stuart Crocker. O juiz descreveu a acusada como manipuladora, calculista e disposta a qualquer coisa para alcançar os seus interesses. E mais, ele afirmou que nenhuma das acusações feitas por ela contra o Stuart eram verdadeiras e que se houve alguma forma de abuso ou controle naquele relacionamento, ele vinha da Winter e não dela. Os abusos e o controle vinha da Winter para com o Stuart e não o contrário. A sentença, gente, foi dura, mas proporcional ao crime cometido. Ela foi condenada à prisão perpétua com um mínimo de 23 anos para pedido de liberdade condicional. A Winter foi levada imediatamente para uma penitenciária feminina e o que antes ela dizia que seria a sua chance de ficar famosa se tornou apenas mais uma história triste marcada por ego, manipulação e violência gratuita. A minha maior preocupação era com o cachorrinho, o Oblivion, e por sorte ele foi resgatado pelas autoridades e encaminhado para um novo lar. Hoje ele vive com uma nova família, bem cuidado e longe de todo o caos que ele presenciou. No seu funeral, o Stuart Crocker foi lembrado por todos como um homem gentil, um pai presente e um avô carinhoso. A sua ex-esposa e os seus filhos prestaram homenagens emocionantes, dizendo que ele era o tipo de pessoa que confiava nos outros e tentava ajudar sempre, mesmo quando isso custava a sua própria segurança. Uma vida tirada de uma forma brutal por alguém que entrou na casa como hóspede, que recebeu ajuda e acolhimento e decidiu sozinha que a partir dali seria a personagem de uma história famosa e da pior forma possível. Eu acho que o que mais chama atenção nesse caso é justamente a frieza com que tudo foi feito. Não houve arrependimento, não houve recuo, não houve empatia, apenas ego, apenas vaidade e uma vontade enorme de ser vista a qualquer custo. Eu penso que realmente essa menina sofreu muito na sua infância, principalmente com aquele pai porcaria que ela tinha, mas ela podia ter transformado isso numa coisa boa, mas ao invés disso,
acabou enfiando a sua vida num buraco sem fim. É claro que eu quero saber a sua opinião sobre esse caso, então deixa para mim aqui nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.